Projeto Brilha Jesus apresenta. A paz do Senhor Jesus, pessoal. Nós voltamos aqui com o projeto Brilha Jesus. Vocês estão errados de canal. Mais uma vez eu volto a repetir. Nós, esse ano de 2021, estamos fazendo um quadro novo, que se chama Mulheres Fortes em Tempos Difíceis. E nesse mês de março, Deus colocou no nosso coração de trazer aqui para vocês mulheres da vida atual, que não apenas experimentaram situações difíceis de ouvir falar, mas experimentaram em si mesmas, passaram por isso na sua própria história, momentos difíceis que talvez você que esteja me assistindo aí agora está passando por esse momento e não sabe o que fazer, não tem uma resposta, está desesperado, eu não sei, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar através de tudo que for ministrado aqui na sua vida. Então fica ligadinho aí, como eu tenho falado, pega papel, pega caneta, anota o que for falado aqui, porque eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Tem um tempo novo para você chegando. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Ela é a missionária Sônia, da Assembleia de Deus Betel e que por sinal também é minha pastora. Amém? E ela tem assim uma história muito forte para contar para vocês hoje. Então, missionária Sônia, pode cumprimentar o pessoal de casa. Bom dia, paz do Senhor para vocês. Deus abençoe vocês e revele a vocês aquilo que vocês precisam ouvir nesse dia, amém? Amém, glória a Deus. E hoje eu trouxe ela aqui para falar de um assunto muito difícil mesmo, que é perdas, Mais especificamente, missionária Sônia, falar de uma perda de um filho é algo muito difícil mesmo. Infelizmente, nós estamos enfrentando nesse tempo muitas famílias que estão vivendo um histórico de perdas, missionária? É verdade. E eu tenho certeza que o que Deus vai falar através da sua vida vai trazer um consolo, vai trazer uma força para quem está enfrentando o mesmo que a senhora enfrentou alguns anos atrás, Então, eu vou estar fazendo algumas perguntas para ela, porque eu tenho certeza que essas perguntas vão esclarecer para você aí que não sabe o que fazer nesse momento. E logo em seguida ela vai deixar uma mensagem para o seu coração. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, missionária Sônia, é como você define a sensação de perder um filho? É uma sensação difícil, é um problema muito difícil, eu acho muito complicado, porque perdas nenhumas é fácil, gente? Mas o filho é tudo que a gente projeta, é tudo que a gente quer, é tudo que a gente faz assim, como mulheres, vocês que estão me assistindo, sabem que tudo que a gente deseja é isso, é ser mãe. E a perda de um filho é uma coisa muito difícil, mas a gente passa, aquilo que o Senhor deixa para nós passar, a gente passa, mas não é fácil. Eu defino assim, bem difícil para uma mãe. Para perder assim, um filho é muito difícil, mas com Jesus a gente luta e consegue passar, mas não é fácil não. Eu defino que é uma situação muito difícil. Eu entendo. E eu creio assim que para a senhora continuar vivendo depois da perda, o pessoal de casa entender melhor, a senhora perdeu uma filha, a primeira filha, eu perdi a primeira e para vocês entenderem, a primeira sempre é assim, é tudo pra gente, A primeira é o que você projetou, é aquilo que você sonhou. Então a primeira filha, eu perdi a primeira filha no caso, todos os meus sonhos estavam naquilo ali, todo o meu projeto estava na minha primeira filha e foi a primeira que eu perdi. Então, perder assim a primeira, aquilo que você sonhou a vida toda. Foi um sonho, que eu sonhava, sempre sonhei em ser mãe. Então, essa primeira aí foi bem difícil, gente, foi bem difícil mesmo. E aí chegou o momento que a senhora teve que fazer a escolha, de continuar vivendo ou desistir. Isso aí. Aí entra a nossa escolha, gente? Porque é assim, quando a gente perde assim, um filho arranca um pedaço de nós. Na verdade, a gente fica falando, é um pedaço que se tira.
E como eu projetei muito ter e sempre sonhei muito, só que eu decidi, eu escolhi continuar com Deus, continuar buscando em Deus os meus sonhos, né, os meus projetos, mas eu tive que decidir a ficar de pé. Eu tive que decidir escolher ficar de pé diante dessa situação tão difícil para mim. E diante disso, né, porque a senhora sabe a dor que a mãe que está em casa agora, que talvez perdeu o seu filho por algum motivo, a gente não sabe qual foi o problema, mas qual o conselho que a senhora daria para essa mãe que está assistindo a gente agora e desesperada com essa perda por algum motivo? O conselho que eu deixo para vocês, para essa mãe que talvez hoje está sofrendo essa dor, que só Jesus pode curar a sua dor. Mas eu digo assim para você, que quando a gente se agarra com Jesus, com Ele começa a amenizar essa dor. Não que esqueçamos daquilo do filho que perdemos, mas o Espírito Santo de Deus, só Ele pode vir nos acalentando. Eu deixo conselho para você o seguinte: não desista. Não desista de Deus, dos seus sonhos, porque afinal aquilo que Deus projetou para mim e para a sua vida acontece. Só que nós precisamos nos manter de pé. De pé por quê? Porque tem outras pessoas que vão precisar de você. Como hoje eu estou aqui, estou falando para você, mas eu vivi esse deserto, eu vivi esse passado. Foi um tempo muito difícil, mas eu escolhi continuar lutando, continuar caminhando com Jesus. Amém? Glória a Deus. E na fase do luto, né, aquela fase assim que acabou de perder, você diria que sem Deus você não teria suportado? A fase do luto é uma fase difícil. Eu digo que sem Deus ninguém suporta, é difícil suportar. Eu me lembro que quando eu perdi, na época que eu perdi, e eu me lembro assim que eu fico até emocionada, porque toda criança que eu via, e eu via minha filha, aquela criança. E assim, toda criança que eu olhava, e eu falava, meu Deus, porque foi um sonho, né? Então toda criança que eu via, olhava assim, ela parecia muito com a minha filha. Toda criança, na época que eu perdi. Mas foi um tempo muito difícil, porque eu chorei sozinha, tive que chorar essa dor sozinha, tive que ter força, né? Até mesmo para fosse meu marido. Então eu tive que me manter uma firmeza de fora que dentro de mim estava despedaçado. Mas eu consegui, sabe por quê? Porque eu vivi um luto com Deus. Eu não vivi esse luto sozinha. Eu consegui porque eu me agarrei nele, porque eu me lembro que o dia que eu engravidei, que perdi, eu fui para os pés do Senhor e eu disse, Deus, por que eu preciso que o Senhor me explique, Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer falar para mim. Então, o Senhor foi muito claro em tudo que Ele falou. Estava no traçado de Deus para minha vida. Assim, Deus seria isso que eu teria que passar. Deus me disse claro, mas Ele me disse bem claro também que Ele passaria comigo. Então, foi um tempo de luto muito difícil, porque eu precisei ser forte quando eu era muito frágil. Eu precisei me manter de pé, porque o meu esposo estava do meu lado, porque a minha família estava sentindo, e eu, como a dona da perda, que eu teria perdido, mas como eu tinha Jesus, eu sabia que Deus, Ele ia me esclarecer, Ele ia dizer para mim o que Ele queria naquele processo, porque tudo que você passa é um processo. Deus sabe por quê. Talvez hoje eu estou falando para você que perdeu, mas procure entender o processo que você está passando, porque Ele tem um porquê. Lá na frente a gente entende, né? Então foi um tempo de luto, foi o tempo mais difícil. Foi o tempo que eu tive assim, eu tinha os móveis da minha filha, eu tinha roupa, eu tinha tudo. Eu tive ela por 3 meses nos meus braços. Então, foi uma perda muito difícil. Foi um luto muito difícil, muito chorado, mas eu consegui passar porque eu escolhi trazer Jesus para esse meu luto. Eu escolhi passar com Jesus do meu lado.
Nem um dia eu disse, nem um dia eu comecei a blasfemar contra o Senhor, nem um dia eu comecei a falar que Deus não era Deus, que Deus não tinha cumprido, porque eu sabia que Deus tinha cumprido a promessa dele na minha vida. Então, Deus ia esclarecer o porquê de tudo. Então, o tempo de luto foi um tempo bem difícil. E é um interessante aqui, pessoal, é que ela perdeu, né, essa primeira filha, mas Deus depois, né, restituiu, né? Depois ela teve mais uma menina, a Tati, e o Júlio, um menino, e eu tenho certeza que eles não substituíram a Joyce, né? Mas, tipo assim, o Senhor não te deixou sem filhos. Sem filhos. Né? Porque a senhora escolheu passar com Jesus, né? E a senhora entendeu que tinha um propósito maior nessa perda, por mais difícil que ela tenha sido, né? E aqui a minha última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é o seguinte: quero dizer para a senhora que a senhora se encaixa bem nesse quadro, uma mulher forte num tempo difícil, né? Porque a gente falar daquilo que a gente ouve é uma coisa, mas você falar daquilo que você viveu é outra bem diferente, porque você sabe o que você está falando, né? Você entende o que você está falando. E eu sempre falei isso, né? Deus tem levantado a senhora como mãe, né? Mãe de uma geração. Então, como mãe de uma geração, eu tenho certeza que diante de tudo que a senhora passou, a senhora entende a sua responsabilidade de ajudar pessoas, né? Então, eu gostaria que a senhora deixasse aí uma mensagem, não uma resposta para uma pergunta minha, mas algo que Deus colocou no seu coração para a senhora deixar aí para quem está te assistindo nesse momento aí. Amém. Assim, sem contar que eu era estéril, né? Eu era estéril, a médica disse para mim que eu não teria filhos, que poderia desistir. Foram 5 anos de consultas e coisa e tal. Então, o que eu deixo? Só que o médico me disse que eu não teria, mas eu fui assim buscar em Deus, e Deus disse para mim assim: a última palavra é minha na tua vida. Então, se define, eu deixo para vocês aí, que foi um versículo assim que eu li o tempo todo da minha gestação, da minha procura, da minha espera desse filho, foi que está em 1 Samuel, e o capítulo 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo 12, que eu, o tempo todo, gente, que eu estava ansiosa, esperando minha primeira filha, esperando que Deus fizesse um milagre. Eu li muito esse versículo, que é 1 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz assim para nós, ó: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli atentou-se à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse: Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem bebida forte nem vinho, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Então, por que eu deixo esse versículo? Porque aqui Eli tem Ana como embriagada. Sabe por quê, gente? Porque Ana, ela só movia os seus lábios, ela chorava. Mas Ana, eu me espelho em Ana, por quê? Porque foi um tempo difícil para Ana. A gente sabe que Ana era estéril, só que ela buscava em Deus. E aqui, quando Eli tem ela por embriagada, ela estava chorando e ela diz: eu estou com amargura de alma, porque ela não tinha filho. Mas aqui, nesse dia, foi liberada uma palavra de vitória para Ana. E ela conseguiu ter Samuel. Eu quero dizer para você nesse dia, não é difícil quando a gente tem Jesus. Sem Jesus a gente não consegue, mas com Jesus, hoje eu lembro da minha filha, às vezes ainda choro porque nós somos carne, mas não de tristeza, mas porque Deus, a promessa que Deus me fez, Ele prometeu, Ele cumpriu. E Deus me deu mais 2 filhos abençoados. Meus filhos são uma bênção na minha vida. Tem Tatiane e Júlio César, como a Josi já falou. Então, vocês podem ver que Deus não me deixou esse luto sozinha e nem foi por qualquer coisa. Teve toda uma trajetória na minha vida. Se hoje eu estou aqui para ajudar vocês, como a Josi já disse,
Se você não, como você vai ajudar alguém que já passou por um luto se você não passou? Às vezes precisamos passar porque lá na frente nós vamos entender que pessoas precisam de alguém mais forte para ajudar elas a passarem. E eu passei hoje, eu sei que Deus me deu 2 bênçãos a mais, que são os meus 2 filhos, meu esposo, que é uma bênção na minha vida. Então eu tenho uma família estruturada, eu tenho uma família alicerçada em Deus. E aquilo que Deus me prometeu lá no começo do meu casamento, o Senhor cumpriu. Então eu quero te dizer hoje, não desista dos seus sonhos, mas procure sempre passar as suas lutas, as suas perdas com Jesus do seu lado. Escolha viver isso ao lado de Deus. E quando você escolhe assim, a sua escolha vai te trazer consolo, vai te fazer viver mais, vai te fazer andar mais na presença do Senhor. Amém? Que vocês tenham um dia de vitória, assim, que vocês venham meditar nisso, sabe? É difícil falar de perdas, é difícil. A gente fala, mas é difícil. Mas hoje eu vejo como que assim, precisou, tá? Deus quis assim e Ele fez tudo direitinho, porque quem sou eu para compreender as vontades do Senhor? Ainda que hoje, como ela disse, né, muitos me têm, além de ter, eu só tenho 2 filhos de eu mesmo, mas espiritual tem muitos espalhados por aí. Eu louvo o Senhor, porque se eu não tivesse passado lá atrás o que eu passei, talvez hoje eu não seria assim o que sou hoje. Né? Hoje eu sou pastora, glória a Deus, missionária, glória a Jesus, e sou abençoada pelo Senhor, pela família que Deus me deu, pelos filhos, né, espirituais, que são filhos mesmo. A gente tem um amor por cada um deles. Então que Deus abençoe você e continue falando do teu coração com os outros testemunhos que você vai ouvir hoje. Amém? Então, pessoal, antes da gente terminar aqui, né, eu não tenho nem o que falar aqui hoje, né, porque tenho certeza que Deus já falou no seu coração tremendamente aí, e eu tenho certeza que você que está me assistindo aí, que está passando por uma situação de luto, de perda nesse momento, está sendo aí tremendamente impactada pelo Espírito Santo e recebendo força para passar por isso em nome de Jesus, porque com Jesus eu tenho certeza que você vai conseguir, eu tenho certeza disso. Mas antes da gente dar por encerrado, eu senti isso no meu coração, a senhora está fazendo uma oração, uma rápida oração pelo pessoal que ouviu, que assistiu esse capítulo aí. Amém? Amém. Então nós vamos estar orando. Você aí, feche os teus olhos e liga com o Senhor aí, que o Senhor vai te visitar nesse momento. Amém? Pai querido, Senhor, nesse dia, Deus, eu quero te entregar esse momento aqui de palestra. Pai, eu quero te entregar aquele que está ouvindo lá do outro lado. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Deus, se alguém está vivendo esse luto hoje, ou já viveu e não está conseguindo ficar de pé, Jesus visita nesse dia para que, Senhor amado, essa pessoa venha ter força. Venha, Pai, ficar de pé e escolher viver, Senhor, um momento difícil ao teu lado, Deus. Porque só assim nós vamos suportar. Então visita esse lar, essa pessoa hoje que está vivendo um tempo difícil, mas que nesse dia, Jesus, eles possam ser visitados pelo Senhor através da nossa oração. Eu entrego a cada um nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te abençoe.